A gente volta aqui com o TV Mar News e você vê imagens aqui das câmeras de trânsito da SMTT mostrando como está o trânsito aqui na nossa capital em diversos bairros. A gente tem ali, olha só, imagens aí do Unicompra ali no Cambona, como está o fluxo bem tranquilo hoje, né? Hoje estão às 9h07 dessa terça-feira, um fluxo um pouco intenso, mas a gente percebe que não tem muito fluxo de veículos, que o trânsito não está muito intenso. Acredito eu que seja exatamente porque aquela região a gente já tem muitos pontos interditados, né, que está interditado para a passagem de veículos por conta da situação do afundamento dos bairros, né? Já aí imagens na sua telinha do Palato da Ponta Verde, aqui próximo da TV Mar, né? Mostrando também um trânsito mais tranquilo nessa manhã. O pessoal está com preguiça de sair de casa nessa terça-feira, eu acho. E a gente já de volta aqui ao estúdio da gente com o nosso quadro Penal News, recebendo aqui Bruno Calado, que hoje vai falar sobre omissão de socorro. Bom dia para você, Bruno, tudo bom? Bom dia, Polane, tudo bem? Bom dia a todos da TV Mar. Bruno, o que é que pode caracterizar, então, a omissão de socorro? Olha, Polane, é um crime bastante conhecido por todos, está previsto no Código Penal, o crime de omissão de socorro. Omissão de socorro, ela significa, assim como já intitulado, omitir-se quando alguém se omite de algo, de fazer algo. E nesse crime, alguém deixa de fazer alguma coisa, assim como já sugere o verbo omitir. Nessa situação, deixa de prestar assistência. Prestar assistência como assim? Deixa de prestar um socorro imediato, certo? Há algumas determinadas pessoas que, de repente, por exemplo, uma criança abandonada ou extraviada, leia-se perdida, que esteja ali perdida. Criança, vale a pena dizer, Polane, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquela pessoa que ainda não tem completado os 12 anos de idade. Então, quando uma criança está ali abandonada ou extraviada, quando uma pessoa incapaz necessita de algum socorro imediato, leia-se pessoa incapaz, aquela que não pode se autoajudar, aquela que não pode prover com as suas atitudes próprias, como um deficiente visual, certo? Como uma pessoa paralítica, por exemplo, entre outros. Ou então uma pessoa ferida, que é o mais comum, o crime de omissão de socorro. A gente vê mais acontecer, principalmente com atropelamentos. Exatamente, né? Com atropelamentos, com acidentes de carro, né? Com quedas na rua, entre outros episódios. E ali, certas pessoas, eu não consigo entender como uma pessoa vê alguém necessitando de uma ajuda, necessitando de um auxílio, necessitando de um socorro imediato e fecha o coração, fecha a visão e sai dali sem prestar um auxílio, sem prestar um socorro e incide, incorre então no crime de omissão de socorro. Pois é, a gente tem visto, Bruno, muita gente, inclusive, casos como esse acontecer, principalmente envolvendo acidentes, e as pessoas utilizarem como desculpa de não ter parado o veículo, por exemplo, para ajudar, acaba atropelando a pessoa e não para o veículo, porque diz que ficou com medo de ser linchado, de sofrer a tal justiça com as próprias mãos que a gente falou na semana passada. Isso, essa alegação poderia amenizar o crime? Olha, não ameniza o crime porque o crime ele é alternativo, ou seja, ele dá duas opções de conduta. O crime de omissão de socorro, ele se dá quando a pessoa deixa de prestar o socorro imediatamente ali, deixa de descer do veículo para ir lá, perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, levar a pessoa para um hospital, né? Tomar aquelas atitudes iniciais, um auxílio imediato ou ligar para a autoridade competente para que preste socorro. Tem gente que nenhuma coisa faz nem outra. Então, incide sim no crime de omissão de socorro. Se tiver no iminente perigo de ser linchado pela população depois de cometer um acidente, de causar um acidente, de causar uma colisão, um atropelamento ou coisa do tipo, se acontecer isso, que é comum que aconteça, a população revoltada ali na iminência de lixar, de fazer justiça com as próprias mãos, e falamos disso no programa passado, o exercício arbitrário das próprias razões, mas se incorrer nessa situação, que ligue para a polícia, que ligue para o SAMU, né? Para prestar aquele socorro imediato, que fique próximo ao local ali para saber se a vítima de fato foi socorrida. Então, se houver isso, já descaracteriza o crime de omissão de socorro. Muito bem, então fica a dica aí, né? E qual é a penalidade para uma pessoa que comete, então, esse crime de omissão de socorro?
Olha, Porlane, a penalidade é até ínfima. Eu acho até ínfima demais. É um disparate para quem comete o crime de omissão de socorro cumprir uma pena de 1 a 6 meses de detenção. Essa pena pode ser aumentada caso haja lesão corporal grave a partir daquela omissão de socorro. Se depois de ter deixado de prestar o socorro, depois de ter deixado de prestar o auxílio, gerar como consequência uma lesão corporal grave ou até a morte, se gerar a lesão corporal de natureza grave, a pena é aumentada até a metade. E se gerar a morte, se a partir da falta daquele socorro a vítima vier a falecer, porque você não ligou para o SAMU, porque você não a colocou dentro do seu carro para prestar um socorro imediato, porque você não tomou aquelas providências de chamar a polícia, de chamar o corpo de bombeiros, de chamar o corpo de bombeiros, inclusive incêndios que vimos, uma colisão e o carro vem a incendiar, mesmo que não tenha culpa, mas é obrigação chamar o corpo de bombeiros. Então, se gerar até a morte, a pena é aumentada até o triplo, até 3 vezes mais, é triplicada. Então, assim, eu acho muito ínfima uma pena. De 1 a 6 meses, se triplicada, vai de 3 meses a 1 ano e meio. Aquela vítima veio a falecer por uma culpa indireta. Exatamente. Indiretamente teve culpa, deu ensejo, deu causa à morte. Poderia ter evitado a situação, exatamente. Né, Bruno? Vale ressaltar que a questão da omissão de socorro não é apenas a pessoa quem comete, quem provoca, né? Digamos, se eu estiver passando na rua e ver uma pessoa caída ou, enfim, precisando de socorro, eu não participei daquela situação, mas eu não posso me omitir de ajudá-la, não é isso? Sim, sim. O crime de omissão de socorro, o sujeito ativo do crime de omissão de socorro não é só aquela pessoa que deu causa ao resultado. Sim. Jamais. Se algum cidadão estiver passando e se deparar com a situação de uma pessoa ferida, de uma criança abandonada ou extraviada, de uma pessoa incapaz necessitando de socorro, num estado de iminente ou grave risco, de iminente perigo, ali a pessoa tem a obrigação, tem o dever de prestar socorro ou ligar para a autoridade competente para que a autoridade pública competente o faça. Eu trago um exemplo para ilustrar uma situação como essa. Uma criança abandonada ou extraviada, uma criança perdida no meio da rua, no meio de um mercado ou coisa do tipo. Quem deu causa à perda da criança? Às vezes não é nem o pai, um descuido casual, a criança se perdeu ali. E aí, só quem pode ligar para a autoridade competente é o pai? Não, quem detectar que aquela criança está ali perdida, está abandonada, está em estado de desespero, à procura de seus pais, à procura de seus responsáveis, deve sim ligar para as autoridades competentes, ligar para a polícia nessa situação para tomar as providências necessárias. Pois é, lembrar que nós somos responsáveis pelas pessoas também que circulam ao nosso redor, Com certeza. E, é claro, utilizar do bom senso, Com certeza, com certeza. Pois bem, Bruno, a gente agora tem alguma poesia? Sim, temos uma poesia sim, Porlane. Eu fiz uma poesia ontem, aqui é uma poesia nova, e essa semana que passou, eu tomei conhecimento de uma situação de entrevistas que repórteres fazem com pessoas em estado terminal. E muitas delas passam um aprendizado muito grande para a gente, porque apesar de ter dias contados, apesar de ter uma validade ali já ciente daquela validade que só vai durar mais 6 meses, só terá mais 6 meses de vida, mas exalam uma alegria, exalam valores que a vida nos passa de uma forma tão bela. E eu fiz uma poesia chamada Real Valor, e ela diz o seguinte: tantos são os valores obscurecidos que na corrida do tempo se fazem esquecidos. Tantas coisas com valor de um diamante são deixadas de lado ou passadas adiante. A felicidade contida na alma é o autêntico significado da riqueza, daquela que nos traz a calma e que fecha as portas para a tristeza. Dar importância apenas quando perdemos é o mesmo que consumir algo fora da validade. É assinal atestado de que não amadurecemos, mesmo com o avançar da idade. Quem vive intensamente para além do respirar, quem aproveita a existência do nascer do sol ao luar, há de saber, compreender e enaltecer o real valor que a vida tem a oferecer. Com toda certeza. Muito obrigada, parabéns pela poesia, excelente mensagem que você deixa aqui pra gente, Muito obrigado. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Com fé em Deus. Um abraço a todos. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.